Para a gente poder começar bem embasadinhos, vamos ler um trechinho aqui. Pode-se dizer que o sistema imperial começou a cair em 1871, após a Lei do Ventre Livre. Foi a primeira clara indicação de divórcio entre o rei e os barões, que viram a lei como loucura dinástica. O divórcio acentuou-se com a Lei dos Sexagenários e com a abolição final. É fato aceito por todos os estudiosos, por exemplo, que a adesão ao republicanismo aumentava substancialmente à época de medidas abolicionistas. Como observa Stanley Stein em seu estudo de Vassouras, descrevendo a situação pós-abolicionista, da noite para o dia, o reduzido grupo dos tolerados republicanos de Vassouras expandiu-se a ponto de incluir a maioria dos ressentidos fazendeiros. Os que não se fizeram republicanos tornaram-se indiferentes à sorte da monarquia, como ficou claro em 15 de novembro de 1889. Como assim, senhor? Antes de darmos início à nossa conversa, eu vou apresentar aqui para vocês o livro de onde eu li este parágrafo, né, do grande historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem em Teatro de Sombras. São dois trabalhos em um, tinham sido originalmente publicados separados, mas que são totalmente interligados e que faz todo sentido estarem juntos aqui nessa minha edição, ok? Esse trecho ele está na segunda parte, no Teatro de Sombras, capítulo 2, em que vai se discutir a relação do rei com os fazendeiros, né, os barões, de maneira geral, no que se refere à questão da escravidão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando nós vamos falar de abolição da escravidão é que no século XIX essa era uma coisa quase inevitável de se acontecer, né? Nós vimos ao final do século XVIII, né, desde o final do século XVIII ao longo de todo o século XIX, uma série de movimentos que vão acontecer, né, ao longo de ao redor de todo o mundo ocidental, né, basicamente Europa Ocidental, América, de democracias liberais, né, vão surgir as chamadas democracias liberais. Então, pessoas vão lutar pela emancipação da sua colônia e se tornarem nações independentes das antigas metrópoles. Pessoas vão questionar o poder absolutista dos reis, né, e vão exigir direitos. Né? Vamos lembrar dos ideais da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade, fraternidade. E vai ser na esteira de todos esses movimentos e desses ideais que vai acontecer também a independência do Brasil, né, em 1822. Bom, porém, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, a escravidão continua existindo. E vamos concordar que é no mínimo contraditório, né? Imagina, nós somos livres agora, nós nos emancipamos, nos separamos de Portugal, porque nós temos esse direito, independência ou morte. E o país cheio de escravos, né? Não combina muito um país livre, feito basicamente sustentado economicamente por escravos, né? Então começa a haver essa mudança mesmo de geral de mentalidade, começam a haver pressões internacionais para que a escravidão, né, termine, para que sejam adotadas medidas para se extinguir a escravidão no mundo, de maneira geral. Então vocês imaginam, né, o Dom Pedro II, o imperador do Brasil, em viagem para a Europa, tá lá visitando um primo, conde de alguma coisa, porque nobre é tudo parente, né? E o cara chega para ele e fala: pô, Pedrão, ainda tem escravo no teu país? Cara, isso pega mal, vocês têm que acabar com isso, hein? Isso, ó, já estamos no século XIX. E provavelmente Dom Pedro até tentava dar uma saída ali, né? A gente está tentando, mas não é muito fácil. Tá? Por que não é muito fácil, gente? Porque o Brasil é extremamente dependente da mão de obra escrava, né? Porque foi como o país foi estruturado, né? Como a colônia primeiro tinha sido estruturada a partir dessa dependência dessa mão de obra escrava, né? E os escravos eles estão na base da produção daquilo que gera dinheiro e gera renda
para a colônia e depois para o país, né, para a nação, quando se tornar independente. Então, inclusive, é essa renda, né, que vai possibilitar com que haja impostos para manter a própria monarquia, né, para manter o próprio Estado, o próprio governo. Então, o escravo está na base disso tudo. Se você não tem escravo, você não tem a produção agroexportadora em larga escala e você não tem o que sustenta o próprio governo, né? Então era uma questão delicada. O Dom Pedro queria, né, acabar com a escravidão. A gente sabe que calha de ele, pessoa em si, ser abolicionista, né, ser favorável ao fim da escravidão, mas ao mesmo tempo vai mexer no interesse dos grandes fazendeiros, né, vai mexer e pode mexer no bolso dele mesmo, né? Então, tanto que o fim do tráfico negreiro ele só vai acontecer depois de muita pressão do governo inglês. As nações democráticas, né, com esses ideais exaltados de liberdade, etc., vão começar a pressionar também as que mantêm os escravos, né, que mantêm o regime escravocrata. Na verdade, não era tanta bondade assim também, tá? Porque a Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, estava produzindo cada vez mais e precisava ter gente para comprar esses produtos, né? E quanto mais gente livre que trabalha e ganha salário, mais consumidor, tá? Então, pega isso também. Mas, enfim, depois de muita pressão, inclusive ameaça de rompimento de relações diplomáticas né, da Inglaterra, que o Brasil vai abolir o tráfico negreiro. Tá? E, bom, depois o próximo grande momento, né, na história né, no processo de abolição da escravidão no Brasil, então a gente começou em 1850, o fim do tráfico, né, com a pressão inglesa, e depois 1871 vai vir a lei do ventre livre, tá? Vai ser uma lei que vai ser de iniciativa da própria coroa e que, como tá, no trechinho que eu li para vocês agora há pouco, foi considerado por muitos como uma loucura dinástica, né? Ou seja, o imperador ficou doido, ele não quer continuar governando porque ele está passando uma lei que basicamente decreta que os escravos eles devem se tornar livres depois que eles completarem 21 anos de idade. Tá? Ou seja, nessa época havia, como que era o regime escravocrata? O filho da escrava, né, eles diziam a condição do filho segue o ventre. Né? Então o filho da escrava será escravo, né? Enfim, o que vier. Né? O filho será como a mãe, segue a condição da mãe. E, basicamente, essa lei determinava que toda criança nascida após né, que essa lei passasse e fosse aprovada, toda criança deveria ser libertada quando fizesse 21 anos de idade. Por mais que fosse uma lei ainda, né, para o longo prazo, mas já dava um sinal claro ali de que a escravidão acabaria. Né? Foi a primeira vez que a classe dos fazendeiros brasileiros, né, se deparou com essa questão de frente. E chocou muita gente se colocou contra, né, a lei, especialmente por parte dessa elite mesmo. Né? Claro que muitos não vão declarar abertamente que é porque não, nós queremos manter os escravos e tal. Tem sim os que defendiam naturalmente a questão de que é minha propriedade, eu comprei e paguei com o meu dinheiro, então eu tenho que manter, eu tenho que fazer o que eu quiser dessas pessoas. Porque, infelizmente, isso vigorava em muitas pessoas. Mas assim, muitos até diziam, mas o rei não pode fazer isso com a gente, porque ele fica passando essas leis, agora os escravos vão começar a achar que tem direitos, né? E daí se começar rebelião, começar a ter revolta, escravo fugindo, quem que vai sustentar esse país agora? Né? Então havia esse sentimento geral de que o rei estava conspirando contra os fazendeiros. Né? Por mais que a gente olhe de hoje, né, a partir de hoje, dos olhos de hoje, e pense que, inclusive, eram até leis brandas, né, assim, para muito curto prazo, daqui 21 anos, né? Mas, assim, principalmente depois do fim do tráfico negreiro, a única possibilidade de continuidade dessa mão de obra escrava era por meio dos filhos de escravas, né? A princípio, as regiões que eram mais dinâmicas, que estavam
produzindo mais, basicamente o Sudeste, né, o que hoje é o Sudeste brasileiro, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que estava forte aí a produção do café, eles compravam escravos vindo das regiões que estavam em decadência, né, lá do Nordeste açucareiro, por exemplo, que já não era um produto mais em muita voga. Mas uma hora ia acabar, né, uma hora ia morrer. Então a única possibilidade de reposição da mão de obra escrava era por meio do filho. E essa lei do ventre livre, ela bate diretamente com isso. O imperador ele vai defender firmemente, ele vai firmar a posição para poder aprovar a lei do ventre livre. Isso vai gerar muito debate, muito rebu na Câmara dos Deputados, né? Porque tinha Câmara dos Deputados, viu? Não podemos esquecer que o Brasil se tornou independente e uma monarquia, mas não uma monarquia absolutista. Era uma monarquia constitucional, que havia poder legislativo, poder judiciário, né? E o rei cumpriu o chamado poder moderador. Apesar de que a gente pode questionar se era realmente democrático, né? Isso fica para uma outra aula, principalmente quando a gente for falar de primeiro reinado e tal. Mas os fazendeiros eles eram representados no poder, né? Eles basicamente podiam votar e escolher pessoas que comporiam a Câmara dos Deputados. Então a briga vai ser muito grande, né? Dos abolicionistas, as pessoas que têm uma visão mais progressista, né? Naquela época, e daqueles que vão defender ferrenhamente os interesses dos fazendeiros, tá? Essa lei ela vai gerar muita polêmica, não só por conta da questão do ventre livre, muita gente foca muito só nisso, né? Que claro que já é uma coisa importante, mas ela é uma lei mais ampla, ela passa muitas outras coisas juntas. Por exemplo, é a partir dessa lei que passa a ser autorizada a manumissão, né? Ou a alforria, que é a mesma coisa, mediante pagamento, né? De pecúnia. Então, ou seja, se você tem dinheiro suficiente para pagar a sua liberdade, você pode se tornar livre. Como assim, senhor? Escravo ter dinheiro? Sim, gente, às vezes o escravo juntava dinheiro. Se ele não tivesse, né, numa hora que ele não tivesse a serviço do seu senhor, ele podia fazer um bico, trabalhar com alguma coisa. Haviam grupos de pessoas que eram abolicionistas que juntavam dinheiro, faziam vaquinha, né? Principalmente agora, então tem como comprar a liberdade, então começam a surgir esses movimentos de pessoas, né, para poder comprar escravos dos seus senhores e libertá-los. O próprio governo imperial, né, a própria coroa vai criar um fundo para libertação de escravos, né? Vai ter uma verba governamental destinada a isso. Então isso vai ser visto com muito maus olhos pelos fazendeiros, né? Eles vão ver isso e falar, gente, os escravos eles estão começando a ser tratados como gente e não como propriedade, né? E eles vão alegar, né? Os que não alegam simplesmente que é meu, eu faço o que eu quiser, alegam, mas o rei tinha que tentar fazer de um outro jeito, porque assim tá radical demais, eles vão começar a querer se rebelar, vão começar, entendeu? Então vai gerar toda essa polêmica, toda essa discussão. Só que a lei vai acabar passando, né? Tinha várias pessoas que apoiavam também a abolição, né? Enfim, nesse livro do José Murilo de Carvalho, ele vai fazer um estudo muito interessante de como se dá essa formação do Estado brasileiro no período imperial, né? E ele vai fazer um raio-x da classe burocrática brasileira, né? Quem são as pessoas que trabalham para o governo, quem são esses deputados, essas pessoas. E muitas vezes eram pessoas que tinham acesso à educação, na maioria das vezes, né? Educação superior, muitas vezes provenientes da elite de cafeeira, elite de fazendeiros, né? E que iam muitas vezes estudar e se formavam bacharéis, né? E advogados, bacharéis de maneira geral. E eles entravam depois para a política e se tornavam, né, políticos. Iam defender, claro, os interesses das suas famílias e tal, mas nem sempre isso era uma regra. Porque muitas dessas pessoas iam estudar e tinham acesso a livros, informações e o ambiente universitário também, né, podia ter acesso a pessoas, a grupos e se tornavam abolicionistas. Isso é uma das coisas mais legais desse livro, né? Não tem essa coisa taxativa de que, de maneira geral, essa elite ela era contra. Então tinha muitos favoráveis também. E por uma votação apertada, a lei do ventre livre vai acabar passando.
e só que o rei vai perder muito apoiador, né? Tá nesse trechinho que a gente acabou de ler, que né, daquele reduzido grupo de vassouras que da noite para o dia, o que era pouquíssimo republicano, estava cheio de fazendeiro republicano. Vai ter muito fazendeiro, muita pessoa que vai se considerar injustiçada, né, por essa lei e vai entrar no Partido Republicano. Vai pensar, não, a gente precisa de um outro tipo de governo. E, né, mesmo cinicamente dizendo, não é que a gente não queira o fim da escravidão, mas tem que ser de outro jeito. Esse rei está indo, né, ele está indo contra os nossos próprios interesses, tá? Eu esqueci de falar também que as manumissões, né, as libertações dos escravos, elas já começam na Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870 acontece a Guerra do Paraguai, e principalmente mais para os últimos anos da guerra, quando estava, né, apertada ali a disputa e precisando de soldados, o governo vai comprar soldados dos seus patrões. Né? Então vai comprar escravos para poder lutar na guerra e depois, né, dar alforria para esses escravos. E isso já levanta a questão, quer dizer, então para ser bucha de canhão para morrer na guerra serve. Né? Aí tem direito, aí pode ser livre. E detalhe, né? Comprar esse escravo, comprava do patrão, o dinheiro ia pro patrão não, né? Pro senhor, não pro escravo que foi comprado. Então, durante a guerra, o rei já chama, né? O Dom Pedro II já chama os assessores, né? As pessoas para começar a redigir essa lei do ventre livre, porque estava se tornando cada vez mais emergente, né? Essa hipocrisia estava ficando cada vez mais latente. Essa questão ela precisava ser encarada de frente. Só que ela vai custar o apoio dos fazendeiros à monarquia. E basicamente eles eram a classe que economicamente sustentava o governo. Também a partir da lei do ventre livre começam a crescer bastante as libertações voluntárias, né? Os senhores que libertam os seus próprios escravos por iniciativa própria. Muitos com medo, né, desses escravos se revoltarem. Outros como vendo uma maneira de manter a mão de obra, porque assim, muitas vezes ele conseguia fazer com que o escravo tivesse uma relação amistosa com ele, né? Ficasse grato por receber a liberdade e continuasse trabalhando ali para ele. E lembra que eu falei que a questão da mão de obra é o centro dessa discussão, né? Essa necessidade da mão de obra, né? Para manter girando aí essa economia cafeeira. Tem uma crônicazinha muito legal do Machado de Assis, que ele publicou num jornal na época, Bons Dias, que ele conta a historinha do escravo Pancrácio, que ele é libertado pelo seu senhor às vésperas da abolição. E o senhor, percebendo que a abolição era inevitável, ele vai lá e liberta o escravo, dá uma festa, né, para comemorar o ato de benevolência dele e tal, né? E o escravo fica extremamente grato e promete ao senhor que vai trabalhar ali para ele até ele morrer. Que não, olha, eu vou continuar aqui porque você foi muito bom, me libertou e tal. E ele continua trabalhando para o senhor. E aí no dia seguinte acontece a abolição, né? O Machado de Assis ótimo, né? Sempre muito irônico. Ele já conta que acontece alguma coisa que o fazendeiro não gosta e o fazendeiro vai lá e dá um pontapé no escravo. Ou seja, no ex-escravo, né, o Pancrácio, que agora é um ex-escravo, é livre. Mas, ou seja, se mantém essa relação, né, de violência, de dominação e etc., e tudo por meio dessa estratégia. Então a libertação voluntária ela começa a surgir muito nessa época. Pessoas querendo manter a sua mão de obra, pessoas com medo dos escravos se rebelarem, falando, não, vamos soltar. Se a gente libertar agora e eles continuarem trabalhando pra gente, é melhor do que eles resolver fazer aí uma rebelião e ir tudo embora, né? E porque tem aquela coisa, né? Imagina você ser escravo a vida inteira numa fazenda, fazendo aquele trabalho, sendo antes, etc. Se você ficar livre, você vai querer sair, você vai querer ir embora, ir pra cidade, tentar uma vida nova, tentar uma nova oportunidade, né? Cidade é o lugar desde sempre idealizado como o lugar das oportunidades, etc. Né?
Então, a libertação voluntária ela vai crescer bastante também a partir da lei do ventre livre. Só que a gente precisa entender todas essas variantes, para não ficar, nossa, então eles ficaram bonzinhos de repente, né? E aí a próxima lei que vai causar, né, bastante discussão, na verdade nem vai causar tanta discussão na época, vai causar ou não vai causar? É que assim, a lei é a lei dos sexagenários, né, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos de idade. Eles já estavam mais conformados, né, os fazendeiros já estavam mais conformados com a questão de que a escravidão vai acabar, né, a lei do ventre livre, inclusive, já tinha posto uma data para o último escravo nascido livre, para o último escravo nascido escravo, né, enfim, a partir dali a escravidão acabaria. Então, essa inevitabilidade já era bem perceptível, já era bem latente, mas sempre que vem essa iniciativa do governo, o fazendeiro ele se sente traído, ele se sente apunhalado pelas costas, né? Ele sempre acha que é cedo demais, para ele é sempre cedo demais. A gente vê hoje, né, que realmente para o escravo era tarde demais. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Do mundo ocidental, democrático, última nação democrática a abolir a escravidão. Então, assim, isso é. Só que para o fazendeiro era sempre cedo, era sempre demais, era sempre exagero do rei, né? Era sempre esse monarca tá louco, né? Então essa lei dos sexagenários vai ser recebida também com ironia, né? Com raiva pelos fazendeiros, com ironia pelos apoiadores, com gente com 60 anos de idade, para a época, isso a pessoa já era bastante velha, né? Para os padrões da época, muita gente já tinha até morrido, né? Mas todo mundo que chegava na cidade. E principalmente escravo, né, gente? Que tinha uma vida, né, no trabalho ali na labuta extremamente extenuante. Então, mas de qualquer forma, vai ser uma lei que vai dar vai ser um marco também, né, na história do abolicionismo no Brasil. E a partir da lei do sexagenário, meio que assim, a escravidão começou a ser dissolvida na prática, sabe? Porque, né, mais uma vez, os senhores eles querem fazer esse movimento de libertação para manter a mão de obra. Aí começam realmente a haver rebeliões, né? A última década da escravidão no Brasil vai ser o período em que vai crescer bastante os movimentos de resistência, né, da própria população negra. É, vão existir apoios, vai existir apoio significativo, né, por parte da população em geral, da classe média, dos estudados, né, dos letrados que vão apoiar a causa abolicionista. Então, muitos intelectuais eles vão apoiar abertamente essa causa, né, vão começar a escrever sobre ela nos jornais, nos livros, etc. Né, o famoso abolicionismo do Joaquim Nabuco. Então, o que vai acontecer? Então, aqui, já depois da lei do sexagenário, já dava para ver que assim, a escravidão chegou ao fim. Né? Não, na prática, ela já vai acabar. E aí vai ser nesse contexto que, em 1888, vai ser assinada a Lei Áurea, né? Por iniciativa também do governo imperial. Na época, o Dom Pedro estava viajando, então a princesa Isabel estava como regente, né? Como, né, imperando, né, imperatriz por aquele período da viagem. E claro que, mais uma vez, apesar de a abolição já ter praticamente acontecido, a princesa Isabel vai ser bastante, a família real, aliás, vai ser bastante criticada pelos fazendeiros, e principalmente porque não veio com indenização, né? Porque a abolição, ela simplesmente extingue a escravidão, né? Proíbe a escravidão. Enquanto as outras leis anteriores, principalmente essa questão da lei do ventre livre, que eu falei que tinha alforria, vinha acompanhada de uma lei que compensava o senhor, né? Inclusive, lembra que eu falei que na lei do ventre livre, pela lei do ventre livre, quando fizesse 21 anos, que a pessoa nascida livre depois da lei poderia ser libertada. Mas o governo oferecia que com 8 anos de idade, o governo se oferecia a comprar essa criança, né, o ingênuo, né, como era tratado na época, né, juridicamente. Então comprava o ingênuo. Então
As leis anteriores vinham com alguma tentativa de indenização, né, do fazendeiro, essa coisa de como sabia que estava mexendo no vespeiro, então falava, é tua propriedade, então peraí, eu compro, né? E a abolição final veio com zero indenização. Então, os escravos que tinham ficado, os escravos remanescentes no Brasil, depois de todas essas leis e das libertações, enfim, de todo esse processo, eles simplesmente foram libertados. Assim, né? Ruim para os fazendeiros e pior para os escravos, né? Porque se os fazendeiros não receberam compensação, os escravos também não receberam nada, né? Não teve política de inserção, não teve política para acesso à educação, nada. Aliás, não teve por mais de 100 anos, né, gente? Não foi só na época. Simplesmente, tchau, vai para a rua e se vira, tá? Inclusive, estamos trazendo os imigrantes para vir para cá, eles são europeus, eles são branquinhos, a gente prefere contratar eles, tá? A gente vai contratar vocês assim, se onde não der mesmo, onde não der para chegar imigrante. Então vai ter um longo processo depois de marginalização da população negra e que a gente precisa encarar essa questão e falar sobre ela, entender isso, para entender os reflexos que isso traz até os dias de hoje. Porque não vai ser só aí que não vai ter política, depois vai ser um século sem políticas públicas, sem pensar em maneiras de inserir essas pessoas na sociedade. É marginalização pura e repressão. Em repressão. Repressão, porque daí eles vão para a marginalização não só social, mas vão às margens da geográfica, né, da cidade, vão para os subúrbios, né, vão ser segregados e com repressão, com violência policial, né, desde o começo. Então, essa questão é muito séria, ela precisa ser encarada de frente e precisa ser denunciada. Nós precisamos criar consciência sobre isso, tá? Então, é nesse contexto que vai se dar a abolição, tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje é que vocês entendessem as relações entre abolição e república, né? Acho que deu para ficar bem claro para vocês que o movimento republicano ele vai se fortalecer à medida que a abolição vai acontecendo, né? À medida que o processo abolicionista vai ganhando força, vai se evoluindo, né? O movimento republicano vai ficando cada vez mais forte, né? E quando em 1889 vier a questão militar, que deve vir para um outro vídeo, o próximo vídeo eu vou falar sobre exército e república, tá? A outra faceta da proclamação da república, aguarde. Então, quando vai vir o golpe, né, militar, a quartelada de 1889, né, o rei ele não tem apoio, o imperador ele não tem apoio, o exército está descontente, está querendo tirar ele e, basicamente, os fazendeiros também estão indiferentes da sorte da monarquia, como está no texto do José Murilo de Carvalho. Do tipo, você nos apunhalou, a gente também não está nem aí para você, certo? E aí os fazendeiros, agora engrossando o Partido Republicano, né, vão se aliar aí ao exército para instaurar a república no Brasil. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem por hoje e até a próxima. Achou que não fosse ter tarefa, né? Se enganou. Eu já trabalhei, agora você, fazer sua parte, ok? Eu quero que vocês pesquisem sobre a incrível história de duas personalidades que foram fundamentais para esse processo de abolição, né? Duas personalidades centrais nisso tudo. Uma, o Dragão do Mar, de Aracati, e duas, o advogado Luiz Gama. Ok? É isso aí. Na minha mesa, amanhã, até às 10.